Muito bem, como que vocês vão fazer essa simulação? Vou dar um exemplo para a gente construir o átomo de berílio, tá? Que eu não peço no exercício. Então, na lição dessa semana, relembrando o modelo atômico de Rutherford Bohr por meio de simulação. Então, quando você abrir aqui, né, eu vou ver o formulário com as questões, ok? Eu já tenho o link da animação que eu vou abrir. E aqui a parte só para você colocar seus dados, já tem um vídeo explicativo aqui. E cada exercício, na verdade, pede as mesmas informações. Monte o átomo de carbono, nesse caso, neutro, e informe o número de prótons, de elétrons, de nêutrons e o número de massa, ok? Então, isso a gente vai conseguir todos esses dados na própria animação. Quando eu chego aqui, né, vou clicar nessa animação. Espera um pouquinho para ele poder carregar, então ele é compatível com o Android. Carregou, tá bom? Vou colocar aqui, construir um átomo. Vai abrir a simulação no meu celular. Aqui eu vou clicar em todas essas caixinhas aqui, tá? Deixar selecionado o modelo de órbitas. Então, se eu quero fazer um átomo de berílio, eu vou procurar na tabela periódica que tem no próprio trilha de aprendizagens e vou olhar que o berílio é o número 4 da tabela periódica. Se ele é o número 4, isso me diz que ele tem 4 prótons. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, ok? Percebam que já aparece o nome dele aí, berílio, mas ele está instável. Mas se eu já sei que aqui ele é o 4 da tabela, lá no meu exercício eu posso aí anotar, né? Eu coloquei aqui a minha colinha. O número de prótons é o número 4. Isso, né, é o número atômico, número 4. Então, já sei uma informação que o exercício me pede. Número de prótons é igual a 4. Descobri isso como? Olhando na tabela periódica, olhando o número dele, a posição dele, já sei que ele é o 4, direto. Vou voltar ali para minha simulação. Quantos nêutrons eu vou ter aqui nesse átomo? Eu vou acrescentando até que aqui apareça para mim a inscrição que ele está estável, ok? Então, conto aqui 1, 2, 3, 4, 5 nêutrons. Nessa caixinha amarela na parte superior, tem a quantidade de bolinhas, a quantidade de partículas que entraram no núcleo. Então, 5 nêutrons. Posso ir lá na minha anotação, no meu caderno, e já colocar aqui que foram 5 nêutrons, ok? Na minha simulação. Vou voltar para a simulação. Quantos elétrons ele vai precisar? Se ele é neutro, porque o meu exercício me pediu para formar um átomo neutro, eu vou ter que colocar a mesma quantidade de prótons de elétrons. Se eu tenho 4 prótons, sempre observem essa caixinha amarelinha aqui à esquerda da tela, eu vou ter 4 elétrons, ok? 4 elétrons, está pronto. Olha, percebam que aqui em cima aparece átomo neutro. É o que o exercício fictício, aí o meu exemplo, tinha pedido. Então, eu vou colocar aqui que ele tem número de elétrons também igual a 4. E qual é a massa do meu átomo, nesse caso em que ele está neutro? Olha aqui, né? Eu vou habilitar aqui, vou clicar em símbolo. Vou reconstruir aqui, que ele não salvou, tá? Da mesma forma que eu tinha feito, só vou fazer um pouquinho acelerado para não perder tanto tempo. 1, 2, 3, 4. Colocar meus 5 nêutrons. Opa, tá estável, tá bonitinho, né? Não, faltou mais um neutro. Ok, tá estável, tá neutro. Remontei aquilo que eu já havia feito. Se eu habilitar aqui em símbolo, do lado da balança aqui, então no meu canto direito, onde está desenhado o BE, né, do lado da balancinha tem 9, esse é o meu número de massa. Se eu não habilitar isso, eu consigo ainda assim descobrir o número de massa, somando a quantidade de nêutrons e prótons que eu coloquei. Eu não tinha colocado 5 nêutrons e 4 prótons? 5 mais 4 igual a 9, que é o número de massa, ok?
Então, eu vou lá na minha anotaçãozinha e coloco o número de massa igual a 9, que é a soma, né? Então, A é igual à soma de prótons mais nêutrons. A igual o número de prótons que eu tinha colocado 4, mais o número de nêutrons 5, que é igual a 9, ok? Terminei o meu exercício. Digamos que no exercício, alguns dos exemplos ali pedem para você que coloque ali um íon carga mais 1, carga mais 2. Nesse caso, eu posso testando aqui na minha animação, para ficar mais fácil de eu entender. Mas eu posso usar também a teoria. Partícula positiva é o próton. Se o meu elétron está com carga mais 1, se o meu átomo está com carga mais 1, se ele é um íon, eu vou ter que ter mais partículas positivas, uma a mais do que elétrons. Se aqui, prótons, eu não posso mexer, senão muda a identidade desse átomo, ele deixa de ser berílio. Mas elétrons eu posso mexer. Então, se eu tirar aqui, ó, percebam que eu já consegui um íon com carga mais 1. Se eu pedisse para vocês um berílio com carga mais 2, ó, ele ficaria aqui com carga mais 2. Percebam que aqui, ó, quando eu habilito o símbolo, ele apresenta para mim a carga em cima da letrinha Be, né, do símbolo químico do berílio, ele apresenta para mim a carga iônica. Então, ele aqui está com carga mais 2. Simulando que o exercício te pedia isso. Perceba que aqui também você mudou o número de elétrons. Então, lá no meu exemplo, eu também teria que mudar. Vou construir um outro exemplo aqui na minha anotação, diferente, para vocês conseguirem acompanhar melhor. Então, vou colocar mais uma página e vou dar um exemplo para vocês, como se eu tivesse pedido para vocês colocarem berílio com carga iônica menos 1, tá? Eu pedi para vocês montarem isso lá no exercício, faz de conta. Olha, eu quero o número de prótons, elétrons, nêutrons, a mesma coisa que eu tinha colocado, o número de massa, prótons, elétrons, o número atômico, que é igual ao de prótons, tá? O número de nêutrons, e eu quero desse berílio com carga negativa, íon menos 1. Então, a montagem ia ser muito parecido com aquilo que a gente já tinha feito, tá? Só que, se eu quero carga menos 1, isso quer dizer que o número de elétrons, ele tem que ser maior do que o número de prótons, certo? Aqui o número é igual, tenho 4 prótons, 4 elétrons. Então, né? Como eu vou ter carga menos 1? Acrescentando uma partícula de carga negativa. Olha, coloquei mais um íon ali, ficou íon menos 1. Observem que aqui no canto direito, no símbolo, já apresentou a carga que o professor pediu. Então, prótons eu tenho ainda 4, nêutrons são 5, mas para quando eu quero um berílio iônico com essa carga menos 1, eu tenho que ter ele com 5 elétrons. Então, vou lá na minha resposta do meu exercício, né? Que os exercícios estão pedindo basicamente a mesma coisa. O número de massa continua 9, né? Porque o de prótons é 4. Deixa eu apagar aqui que eu ia escrevendo 5 por desatenção. Elétrons eu tenho 5. O número de prótons, e usei a mesma coisa, o número atômico é o número de prótons. E nêutrons são 5 também, ok? Ah, tá difícil. Como eu vou conseguir esses números? Olha para o esqueminha, a simulação dá todas as informações para vocês, de prótons, nêutrons, elétrons. A única continha que vocês têm que fazer é para saber o número de massa somando prótons e nêutrons. O resto acabou, tá? Bem simplesinho o exercício. Esse outro vídeo está em celular, porque a maior parte dos alunos estão aqui conectando via celular. Pode ser que antes de você entrar nessa página, o celular peça para você confirmar, ou te peça para esperar um pouquinho, tá? Então não se desesperem se demorar um pouquinho para carregar. Depende um pouco da sua conexão de internet. Obrigada.